Todos os cânticos que nós cantamos, até mesmo o hino de abertura, já tratam com as nossas almas. O culto a Deus é maravilhoso, porque nós viemos para prestar culto e não deve ser outra motivação que nos traz aqui. Mas ainda assim, motivados unicamente para cultuar a Deus, esse é o significado do culto, nós somos abençoados por Ele. É a sua graça que é derramada de forma tão abundante, cuidadosa sobre nós, de maneira que o seu Espírito, no momento em que oramos, no momento em que adoramos a Deus, já trata as nossas almas. Os cânticos que acabamos de cantar falam de uma verdade profunda e eterna da redenção das nossas vidas, que foi possível unicamente por meio de Cristo. Fora dele não há redenção, fora dele não há salvação, fora dele não há relação com o Pai. Foi isso que nós acabamos de cantar nos 3 cânticos. O último cântico nós pedimos mais da sua vida em mim. Você sabe o que é pedir mais da vida de Jesus para você? Você sabe o que é ser mais parecido com Ele? E está aí o grande desafio para nós, porque mais de Cristo em nós é perdoar mais, é amar mais, é ajudar mais, é ouvir mais, é abraçar mais. Isso é um grande desafio, porque o coração do ser humano é inclinado à cobiça própria, ao meu eu. Eu sou um idólatra de mim mesmo, e quando eu falo mais de Cristo em mim, há um desafio muito grande para a minha vida, mas totalmente possível e não depende de mim. É uma ação única e exclusiva de Deus em me amar de forma tão maravilhosa e gratuita e fazer com que o seu filho faça parte da minha existência tão corrompida e transforme o meu ser no dia a dia. Foi isso que nós acabamos de cantar. E dando continuidade a toda a reflexão cantada, eu convido a igreja que abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Um texto muito conhecido de todos nós, mas como toda a palavra de Deus, sempre novo. Oi? Meu irmão, tem essa ainda, é verdade. Está vendo que o diácono é uma bênção? Nós temos os nossos pequeninos que vão sair. Não porque eles são incapazes. Fiquei 9 anos na cidade de Ilhéus e as crianças ficavam no culto e aprendiam. Então não é porque são incapazes. É porque nós temos essa preocupação em oferecer algo ainda mais claro na mente deles, no coraçãozinho deles, né, Leila? Então as crianças até 12 anos, até mesmo aquelas que estão nos visitando. Se tem alguma família com crianças até 12 anos, venha à frente. E nós estaremos orando e você vai acompanhar esses irmãos e irmãs queridos que estarão falando de Jesus para vocês. Obrigado, Lucas. Senhor, são os nossos pequeninos. Nós cremos que o Teu Espírito fala para os corações independente da cultura, da intelectualidade e da idade. Mas temos procurado também, com os nossos esforços, e unicamente baseados na Bíblia, oferecer para os nossos pequeninos uma linguagem ainda mais próxima da compreensão deles. Então pedimos ao Senhor que nesse momento que eles sairão, não para brincar, mas para aprender de Ti, que eles possam ser ministrados pelo Espírito Santo e que possam voltar de lá para os seus lares, cheios do conhecimento da Tua palavra. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
Abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós iniciamos hoje cedo uma série de sermões que durará durante o mês de julho, dentro da temática embaixadores. Embaixadores é essa função diplomática dos governos terrenos em que selecionam para si homens que representarão o seu país em outras nações, trabalhando com a diplomacia. E essa expressão embaixadores, ela é biblicamente aplicada para o povo de Deus, porque nós não pertencemos a essa terra. Você nasceu aqui, nasceu numa maternidade, estudou num colégio normal, você convive no seu trabalho, você faz o seu esporte, mas nós não pertencemos aqui. Nós somos peregrinos nessa terra. Como peregrinos, nós devemos representar muito bem o reino eterno. Aí entra o papel dos embaixadores. Então, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e confiou à sua igreja o ministério da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Obrigado, ó Pai. Silenciamos as nossas almas, aquietamos os nossos corações e pedimos ao Teu bom Espírito para tranquilizar as nossas preocupações nesse momento. Que nenhuma outra voz seja ouvida, senão a voz do Senhor. Mantenha atentos os ouvidos da nossa alma para ouvirmos a Tua palavra e que pela obra do Teu Espírito possamos compreendê-la, porque sem o Teu Espírito nós não podemos entender a Tua palavra eterna. Mas clamamos também que pelo mesmo Espírito sejamos capacitados em colocar em prática tudo o que o Senhor ensina na sua palavra nessa noite. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. A reconciliação é uma ação maravilhosa. É um termo muito presente no convívio social, é um termo muito presente na família, e aqueles que criam filhos sabem muito bem disso. Tem momento que eles se pegam, tem momento que eles brigam, e se a gente não tomar conta, na verdade, do momento eles se pegam até na mão. Então a gente tem que estar por perto. E quase sempre a gente tem que chamá-los para se reconciliarem. O que é isso? É deixar aquele ódio, aquela raiva, aquela indisposição de um para com o outro e pedir perdão. Não é fácil.
E nós, como pais, sabemos que em muitos momentos eles pedem perdão com medo de entrar na vara, porque o coração ainda está pulsando de raiva pelo irmão ou pela irmã. Sabe o que isso revela? Revela aquilo que eu sou, revela aquilo que nós somos, de uma extrema dificuldade em reconciliar com alguém que nos feriu, que nos machucou, que falou mal de nós, que falou pelas costas, como é a expressão popular. Aquilo que nós definimos também como o amigo da onça. Quem não os tem? Que pela frente nos abraça, nos elogia e por trás ele não poupa defeitos a nosso respeito. E mesmo cantando mais da tua vida em mim, nós temos uma dificuldade muito grande em reconciliar com aqueles que nos ferem, com aqueles que nos magoam. Há uma inclinação natural no nosso coração em não perdoar aquele que nos feriu. E nós dizemos o seguinte: eu perdoei, mas que ele não passe na minha frente. Quem nunca falou isso? Eu vou perdoar, mas eu não quero vê-lo pintado de ouro. Está vendo como vocês sabem? Quem nunca fez isso? Quantas vezes, exortados pela palavra do Senhor, e nós oramos. Os discípulos chegaram para Jesus, Milena, e disseram para ele: João ensinou os seus discípulos a orarem. Ensina-nos a falar com o Pai. E daí Jesus ensinou a oração universal. Pai nosso que estás nos céus. Mas tem um momento da oração que Jesus nos ensina algo que é desafiador. E perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Talvez seja a oração mais conhecida do mundo, mas talvez seja a oração menos refletida do mundo. Porque quando pedimos perdoe os meus pecados, ou perdoe as minhas dívidas, como eu tenho perdoado aqueles que têm me ferido, eu estou falando, Senhor, na mesma proporção que eu tenho ministrado o perdão para aqueles que me ferem, perdoa-me a mim. Já pararam para pensar nisso? É muito séria essa oração. A oração termina, Luciano, e Jesus não fala do pão que Deus nos dá, da provisão que Ele nos dá, do pasto de alimento que Ele oferece às nossas vidas. Não, Ele fala sobre o perdão. E de forma categórica Ele diz: e se vocês ainda não aprenderam a perdoar aquele que te fere, não espere ser perdoado por Deus. Porque é algo muito sério. Por que Deus nos ama? Se não é para que nós o amemos sobre tudo e sobre todos, e ao nosso próximo como Ele nos amou. Por que é que Deus me perdoa, se não é para que eu viva uma vida de intimidade com Ele, partindo do pressuposto bíblico que em pecado eu não tenho intimidade com o Senhor, e para que eu exerça também o perdão para aqueles que me ferem. Então, falar de reconciliação, Alessandro, é um grande desafio, porque as pessoas nos machucam, pisam na bola conosco, nós temos o senso de justiça humana, queremos pagar na mesma moeda, e isso pesa para nós. Mas perceba que o apóstolo Paulo, à igreja em Corinto, e a segunda carta, tem alguns fundamentos muito diferentes da primeira carta. A primeira carta é uma carta exortativa quanto à prática do amor fraternal. Uma igreja cheia de dons, uma igreja relevante na sociedade, porém uma igreja formada de pessoas que disputavam entre si quem era o melhor, quem fazia o melhor. Por isso nós temos 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo traz a ênfase da superioridade do amor.
Se você não ama o seu irmão, então nada do que você faz tem valor aos olhos de Deus. Perceba que ser servo de Cristo é um grande desafio. A segunda carta fala sobre a primazia e a superioridade de Cristo. Porque aquela igreja, como outras igrejas, experimentou um esfriamento da fé de muitos pregadores falsos, profetas, que diziam que o sacrifício de Jesus não foi o bastante e que havia necessidade do cumprimento da lei. Então trazia para aquele povo duas realidades. A primeira, Deus salva, Jesus salva, mas você também é responsável pela sua salvação, né? É o conceito de que eu ajudo a Deus na minha salvação. E é um grande engano, porque é uma ação monergista, ou seja, salvação é de Deus. É Ele quem salva. Não depende de mim. Na verdade, se dependesse de mim, eu buscaria tudo, menos a presença de Deus. A minha natureza é corrompida. Eu sou pecador. Eu não vou procurar uma vida de santidade, gente. Eu não vou procurar uma vida de humildade. Eu não vou procurar uma vida de perdão para aqueles que me ferem. Ninguém, sem a ação de Cristo na sua vida, pode fazer essas coisas. Então, é Deus quem salva. Independe de mim. Então, a finalidade da segunda carta é essa. E essa finalidade, então, no capítulo 5, revela algo maravilhoso. Mostrando que aquela igreja tinha um papel fundamental naquela sociedade. Corinto, uma sociedade pagã, ímpia, distante do Senhor. Se todas as igrejas dos primeiros séculos foram desafiadas a viverem uma fé em Cristo, a igreja em Corinto teve uma experiência muito mais árdua do que as demais igrejas. Então, tudo naquela cidade era um motivo para afastar o povo de Deus da palavra do Senhor. As tendências mundanas, as ideologias, as filosofias, uma cidade altamente cultural, pagã, de um panteão de deuses. Então a igreja de Cristo ali foi desafiada profundamente a viver uma fé cristã que realmente agrada ao Senhor. Então no capítulo 5, nós vemos o apóstolo Paulo mostrando o ministério da igreja. Para que nós existimos? Qual a missão da igreja numa sociedade corrompida, que se distancia do Senhor? Uma sociedade pluralista, que acredita que todos os caminhos levam a Deus. Numa sociedade sincrética, que acredita em todos os deuses e que cada um tem o seu Deus e que pode acreditar nele. Numa sociedade em que o pecado é minimizado em todo momento e que falar quanto ao pecado é um grande problema nos dias atuais, até mesmo dentro de muitas igrejas. Qual a nossa missão como povo de Deus? Será que é simplesmente nos reunir nesses momentos maravilhosos, partilharmos desses momentos únicos para as nossas vidas, da mesa do Senhor, de cantarmos ao único e soberano Deus e depois nos abraçarmos e cada um ir para a sua casa? Será que é isso o que Deus tem para a sua igreja? A missão da igreja é a missão da embaixada do reino eterno na face da terra. É a propagação do evangelho. É anunciar o evangelho da transformação. É anunciar a reconciliação com Deus. É mostrar para o pecador que mesmo em pecado, mesmo distante do Senhor, como o apóstolo Paulo falou em Efésios, mortos em seus delitos e pecados, ainda assim Deus olha para ele com teu olhar de misericórdia, o resgata, transportando-o do império das trevas para o reino maravilhoso do amor do seu Filho. Essa é a missão da igreja. Percebam então no capítulo 5, versículo 18. Leiam por gentileza numa só voz.
Amém. O tudo provém de Deus não é genérico nesse momento, mesmo que nós entendemos biblicamente que tudo vem dele. Mas o texto está restrito a um assunto: salvação. Você precisa ter uma compreensão mais completa desse fragmento, lendo os capítulos anteriores e os capítulos que virão depois. Aí você tem uma abordagem mais completa e um significado ainda mais profundo para a sua vida. Então o versículo que vocês acabaram de ler fala de salvação. A afirmação do apóstolo Paulo é categórica: a salvação provém de Deus. Primeira verdade: ninguém salva senão Deus. Salvação não pertence à igreja, não pertence a denominações, não pertence a pastor, a padre, a papa, a ninguém que se define como líder religioso. A salvação é unicamente uma ação de Deus derramada ao homem. Não tem como ser salvo de outra forma, senão por uma ação maravilhosa, graciosa e misericordiosa do Senhor. A primeira lição que o apóstolo Paulo ensinou então àquela igreja que estava sendo desafiada continuamente numa caminhada da fé cristã é essa: só Deus salva. Mas o apóstolo Paulo prossegue, desenvolvendo a sua argumentação de forma tão clara a respeito da reconciliação com Deus, dizendo o seguinte: nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. É Deus quem salva. E o único instrumento para a salvação é Cristo Jesus. Então, fora de Jesus, não tem como o homem ser salvo. Até porque, quem pagou a nossa dívida? Quem morreu a nossa morte? Quem levou sobre si as nossas enfermidades? Quem levou sobre si a ira do Pai? Porque na cruz do Calvário, a ira de Deus que era naturalmente destinada para mim, foi desviada para Cristo. Jesus é o único meio pelo qual Deus exerce a sua graça, salvando homens pecadores para a glória de Deus. Mas tem uma finalidade, e foi isso que eu perguntei para vocês logo no começo: qual a nossa missão? Por que fomos salvos? Por que somos igreja? Será que tudo acaba aqui? Será que tudo acaba depois da bênção e cada um vai para a sua casa? Não. O apóstolo Paulo ensina então que Deus, em toda a sua graça eterna, misericórdia abundante, por meio único de Cristo, nos salvou e nos deu o ministério da reconciliação. E aqui está o segredo. Você tem sido o embaixador da reconciliação? Você tem apontado para aqueles que caminham nas trevas a luz que é Cristo? Você tem mostrado para aqueles que convivem com vocês, e às vezes, bem perto, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia, você tem mostrado para eles que há um Deus que não se agrada do pecado do homem, porque o homem pecou e se distanciou do Senhor, mas que esse Deus que não se agrada do meu pecado, Ele é tão grande em amor, em misericórdia, em graça, que Ele se projeta, Ele se inclina para nós e Ele dá o primeiro passo. É Ele quem se reconcilia conosco. Ele foge todas as regras da humanidade, porque na regra da humanidade é o arrependido que vai à pessoa e fala: eu falei mal de você, você me perdoa? Essa é a regra da humanidade. A regra de Deus é diferente. É o santo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que vem até o pecador e se reconcilia conosco. Que coisa maravilhosa! E aí a pergunta você já deve ter no seu coração agora, ou pelo menos você já deve ter iniciado em respondê-la.
Você tem sido o embaixador da reconciliação? As pessoas têm vindo a Cristo por meio da sua vida? E hoje em dia está em voga uma expressão muito perigosa. Uma ação fala mais que 1000 palavras. E é verdade, não é mentira. Mas por que ela é perigosa? Porque tem muitos que se escondem de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus, porque dizem que eles já praticam o amor de Deus. Isso é incoerente. Aquele que prega, vive. E aquele que vive, prega. Não tem como ser diferente. Você tem que continuar vivendo para a glória de Deus, mas os seus lábios devem ser usados para pregar o evangelho da salvação. Nós os usamos para tanta coisa, não é verdade? Essa semana, quantos se alegraram com aniversário, com comemorações, cantamos alto, damos os parabéns com muita alegria. Agora, nós temos feito o evangelho conhecido pelos nossos lábios na mesma medida que nós falamos das demais coisas. O que tem sido mais importante para nós é aquilo que é mais importante para nós que você vai querer falar continuamente. Versículo 19, leiam por favor. Que maravilha. Que maravilha. Olha só, o versículo 19, olha, saibam vocês que Deus estava em Cristo. Olha que maravilha. Hoje nós, no momento da profissão de fé, eu perguntei para eles: vocês creem na Bíblia quanto a expressão máxima da realidade da Trindade Santíssima, do Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, do Filho, o Redentor e Salvador nosso, e do Espírito Santo, aquele que é o Consolador, deixado pelo Filho, e que formam uma única pessoa. Olha aí a palavra do Senhor nos ensinando. Deus em Cristo nos salvou. Deus estava em Cristo. Isso desconstrói muitas teorias da época do apóstolo Paulo em Corinto, que tentavam tirar a divindade de Jesus. Como muitos dizem hoje. Ele foi um profeta diferenciado. Ele foi um homem santo. Alguém que marcou a história. Daí acreditam apenas no Jesus histórico. E Paulo está falando algo totalmente diferente. Paulo está dizendo, foi Deus que morreu por nós. Isso deve ser maravilhoso para as nossas vidas, porque alguém que não devia nada, decidiu morrer pelos devedores. Veja como isso é diferente de tudo aquilo que nós aprendemos na esfera humana. Aquele que é santo, poderoso, eterno, se ocupou em tomar o nosso lugar e morreu a nossa morte. Ainda no versículo 19, conciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. A expressão imputar não é uma expressão do nosso dia a dia, Jessé, mas nós sabemos o significado. Ela está mais presente da língua comercial, tá? Imputar dentro da língua comercial significa um saldo devedor. Então alguém está devendo no comércio, alguém está devendo no banco, há uma dívida no seu nome, no seu CPF, você é devedor. Imputar é isso, colocar sobre alguém alguma dívida que lhe é devida, A expressão de Paulo é maravilhosa. Porque quando nós oramos na oração dos discípulos, dizendo, perdoe as nossas dívidas, nós reconhecemos que somos o quê? Devedores.
nós não temos crédito com Deus. Nós temos ouvido algumas pregações, nos últimos 30 anos principalmente, que nos mostram um Deus que deve para nós. Não, aperta Deus, coloca Deus contra a parede. Vocês já ouviram isso. Você não recebeu ainda porque você não determinou. Você é um homem de fé, você ora, você vai à igreja, você devolve os dízimos, você dá ofertas, você ajuda os órfãos, as viúvas, você merece o melhor dessa terra. É isso que muitos estão pregando. Mas não é isso que a palavra ensina. A palavra ensina que você pode ser um homem temente a Deus, uma mulher que ama o Senhor, que frequenta os trabalhos. Você pode ser uma embaixadora ou embaixatriz ou embaixador do reino eterno na face da terra. Porém, se a sua alma não reconhecer que você continua na natureza pecaminosa, então falta muito para que você conheça os caminhos santificados da palavra do Senhor. Então eu sou pecador. Eu sou um devedor, eu devo. E é interessante porque nós cantamos um cântico há algum tempo que fala isso. Logo eu, pobre pecador, logo eu, diante de um Deus tão poderoso, amoroso, por que eu? Já pararam para responder isso para você? Vantuir, você já parou e, no momento de introspectiva, perguntou por que eu? Daniel, Leila, já parou e falou, Deus, mas por que eu? Por que você me amou tanto? Por que o Senhor estendeu a sua graça de forma tão maravilhosa na minha vida? Por que eu? Porque nós fazemos o inverso, nós julgamos as pessoas. Eu falo, ali vai um pecador, nossa, olha aquele. Lembram do sermão do reverendo Marcelo a respeito dos dois que desceram para o templo para orar? Desceu um fariseu e um publicano. O fariseu orava, Senhor, eu dou o dízimo. E muito santo como ele foi, ele ainda afirmou, dízimo de tudo. E havia uma tradição deles que é de tudo mesmo. Hortelã, do chá, de tudo. Eles calculavam os valores lá, e é isso aqui que eu devo. Então vou pagar minha dívida. Olha a percepção. E a oração dele é, Senhor, eu mereço, porque eu sou bom. E não sou como aquele que está ali. E daí o publicano orava, batendo no seu peito e dizia, Senhor, eu não mereço, eu sou pecador. Daí a pergunta de Jesus para aqueles homens foi a seguinte, qual dos dois teve a oração atendida por Deus? O fariseu religioso, que cumpria a tabela da religiosidade, tudo certinho, e que se sentia superior aos demais, ou aquele pecador que falou, Senhor, eu não sou nada sem ti, eu nada posso fazer sem o Senhor, a minha vida não tem sentido sem a sua graça. Tenha compaixão de mim, miserável pecador que sou. Então essa é a expressão que nós temos de forma tão clara e definida na palavra de Deus, de que nós somos pecadores ainda, redimidos, mas que a nossa natureza é corrompida, marcada pelo pecado e carecemos diariamente da graça, do perdão de Deus sobre nós. Quando ele fala que Cristo não imputou sobre nós a dívida, ele está falando, olha, o homem em Cristo não deve mais. A conta dele foi paga. Você não tem mais dívida com Deus. Foi salvo em Cristo Jesus. Paulo aos Romanos ensina que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo aos irmãos em Colossos, capítulo 2, Colossenses capítulo 2, fala o seguinte, olha, o papel da dívida que era contra você foi rasgado e
encravado na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quem não lembra, Élcio, dos armazéns, lembra disso? Da década de 80 e comecinho de 90, que a gente tinha conta nos armazéns. Eu me lembro que eu ia comprar, meu pai tinha uma conta aberta lá, e o dono do armazém marcava 1 quilo de arroz, né? E daí no pagamento, meu pai ia até o armazém, pagava, e o que o dono fazia, Élcio? Rasgava aquele papel. Lembra disso? Porque não tinha mais dívida, você não deve mais para mim. Foi isso que Deus fez conosco. Nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. O salário do pecado é a morte. Mas em Cristo, Ele pegou aquela folha que tinha a nossa condenação, rasgou e encravou na cruz do Calvário para que todos saibam, eles não sofrerão mais a condenação eterna. Louvado seja Deus por isso. E finalmente, vejam como o apóstolo Paulo trabalha. Versículo 20, leiam por favor. Amém. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Você não representa o reino terreno. Você pode ter alguma familiaridade com algum partido político, mas não é ele que você representa. Você não representa nenhum presidente. Você não representa nenhum prefeito. Você deve orar pelas autoridades e cumprir o seu papel de cidadão. Mas não são eles que você representa. Nós representamos o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o reino eterno. Somos embaixadores dele. Não somos embaixadores de ideologias, de filosofias, de conceitos intelectuais ou políticos ou de qualquer outra fundamentação humana ou terrena. Nós somos embaixadores de Cristo na face da terra. E como embaixadores, devemos continuamente falar: há um Deus que é santo, que é poderoso, que é soberano, mas um Deus que é misericordioso e que tem olhado para nós com misericórdia e que nos favorece com o perdão em Cristo Jesus. Esse é o ministério da igreja. Sair daqui essa noite sem compreender que você e eu somos responsáveis para anunciar ao mundo que há um Deus que nos reconcilia com Ele por meio de Cristo, será um grande erro das nossas vidas. Ainda no versículo 20. Como se Deus exortasse por meio da gente, por meio de nós, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E finalmente o apóstolo Paulo nos mostra que é tudo por meio dele, de Cristo Jesus. Nada é fora dele, nada faz sentido fora dele. É tudo nele, é em nome dele. Quando falamos em nome de Jesus, nós estamos dizendo: Ele é o meu Senhor. É a Ele que eu sirvo. A série de sermões no mês passado foi sobre servos. E falamos muito sobre isso. Eu sou servo dele. Embaixadores em nome de Cristo são aqueles que anunciam um Deus que perdoa, que resgata e salva, e que faz isso em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e que você saia daqui entendendo a sua missão. Você não é um simples membro de igreja. Tiago nos ensina: deixem de ser meros ouvintes, tornando-vos praticantes operosos da palavra de Deus. Saiam daqui sabendo que a sua missão é de reconciliação. Chegar para alguém que está afastado, distante, em seu pecado, e falar:
Deus salva, Deus perdoa, Jesus transforma. Ele muda a sua história, Ele muda a sua vida. Ele traz sentido para a sua existência. Fora dele você não é ninguém. Essa é a sua missão. Que o Senhor te fortaleça em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a levantar-se. Senhor nosso Deus e Pai, nós fomos alcançados pela reconciliação para que sejamos ministros dela nesse mundo que se distancia cada vez mais do Senhor. O Senhor nos salvou para que nós possamos anunciar a salvação. O Senhor nos revelou o perdão para que possamos perdoar aqueles que têm ferido, machucado as nossas almas. E o Senhor nos reconciliou contigo para que possamos levar a mensagem que o Senhor se reconcilia com todos aqueles que se derramam e se prostram diante de ti em Cristo Jesus. Essa é a minha missão. Essa é a missão da Igreja de Cristo. Que como embaixadores do reino de Cristo aqui na terra, possamos levar a mensagem da reconciliação com Deus para aqueles que caminham nas trevas, distante do Senhor, mortos em seus delitos e pecados, como eu estive no passado, possam encontrar o caminho da graça, serem reconciliados contigo e transformados pelo amor eterno do Senhor. Assim oramos, clamando a sua bênção, a sua direção para toda a nossa semana. E se amanhã vivermos pela tua misericórdia, que vivamos para o louvor e para a glória do seu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.